Fala galera, Tati aqui e hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que está lá no campo, mas que a galera ama odiar ou odeia, mas não sei, que é o juiz de futebol, o árbitro. Eu sei que cada estado fala de um jeito, tá? Então segue comigo. Para começar, o juiz, o árbitro, ele não existiu logo de cara junto com o futebol, né? No começo, o que que acontecia? Os capitães, eles se conversavam entre si, decidiam. Caso não, né, fosse uma decisão unânime, chamava-se um cara chamado umpire, que era o cara que decidia lá, baseado nas informações que era passada para ele, e vendo o jogo e tudo mais. Só que claro que isso não ia dar certo por muito tempo, não é? E aí sim foi criado, né? Principalmente porque começou a se aumentar mais a competitividade, começou-se a ter ligas maiores, então não dava pra você ficar dependendo da boa vontade das pessoas de se organizar. E aí, em 1891, as regras foram elaboradas pela International Football Association Board e determinaram oficialmente a criação do árbitro dentro do campo. Até a camisetinha da Juventus parece pouco a camisa dos árbitros originais, que era branca e preta, assim. Então, acabou se criando, também surgiram o que é chamado de árbitro assistente, que a gente conhece como bandeirinha. E aí, pronto. E aí tivemos a criação desses árbitros. Mais pra frente eu falo um pouquinho sobre os árbitros de vídeo. Mas então, qual que é a função do árbitro aí, né? Na regra tá escrito como árbitro, então eu vou seguir como árbitro, mas eu sei que tem gente que chama como juiz, já falei. Ele tem algumas regras, algumas funções que são determinadas para eles. Dentre essas são, aí tá com o pau que eu vou ter que ler. Aplicar 17 regras do futebol definidos pela IFAB. Autorizar o início, reinício e encerramento de partida. Marcar falta, pênaltis e infrações. Aplicar cartões amarelos e vermelhos. Anular ou validar gols. Controlar o tempo regulamentar e os acréscimos. Então ele decidiu acréscimo. Garantir a segurança dos jogadores. E trabalhar em conjunto com os assistentes, quarto árbitro e equipe de VAR para o andamento do jogo de uma forma coesa. Uma curiosidade é que é importante que as decisões sobre os fatos dos jogos elas são consideradas definitivas. Mesmo com o VAR, e aí a gente conversa sobre o árbitro assistente de vídeo, né? O VAR. Quem dá a palavra final sempre é o juiz em campo, tá bom? Então o VAR ele sugere que retorne, o juiz possa rever as imagens e tudo mais, mas a palavra final sempre é do juiz em campo. Atualmente, a arbitragem é montada com um árbitro principal, dois árbitros assistentes, um quarto árbitro, né? O árbitro de vídeo, que é o VAR, que aí fica dentro esses três primeiros, o árbitro principal, dois árbitros assistentes e o quarto árbitro em campo, árbitro de vídeo, assistente de VAR, né? Assistente de árbitro de vídeo. E ainda tem algumas competições que tem árbitro de apoio, reserva, mas o árbitro de vídeo assistente ficam lá dentro. Né? Os dois assistentes, na verdade. Então, nós temos toda essa equipe de arbitragem, é bastante gente envolvida pro jogo poder funcionar. Então, para você ser um árbitro, você precisa ter um grande preparo físico, porque os bichos correm muito. A gente vê, né, as condições, o árbitro precisa estar em todo lugar, parece. Mas mesmo assim é difícil, por isso que o árbitro de vídeo também é importante. A gente tem uma tomada de decisão em poucos segundos, então precisa ser uma pessoa muito ágil de raciocínio. Boa comunicação com os atletas, então saber outros idiomas é fundamental, principalmente para um árbitro que quer ser um árbitro FIFA, ou seja, que vai apitar competições como Copa do Mundo. Controle emocional, porque vai ter muita gente te xingando, não só a torcida, jogadores, etc. Técnicos. E a atualização constante, né? Então precisa estar sempre muito ligado às regras, às atualizações de regras, tá sempre em formação. Em uma partida profissional, já saiu essa informação de que o árbitro corre de média de 10 a 13 quilômetros de distância, muito similar ao que corre um meio-campista. Então, né, é importante que ele tenha um bom preparo físico. Vale lembrar que o árbitro nem sempre teve os seus instrumentos de apoio. Para começar pelo apito, o apito nem sempre existiu. Antes disso, os árbitros tinham que usar a voz, ou seja, gritar, ou usar algum lenço, mas a gente viu que isso não é muito fácil, fora que chega no final da partida, dependendo do ânimo, o árbitro não tem mais voz para gritar nada.
Os cartões amarelos e vermelhos surgiram depois de problemas de comunicação, principalmente em competições internacionais, onde se exige muitos idiomas. Mas aí depois eu falo um pouquinho só sobre os cartões. O VAR, né, o árbitro assistente de vídeo, ele foi usado pela primeira vez em uma Copa do Mundo, né, foi a primeira vez em uma Copa do Mundo masculina em 2018, trazendo aí nessa parte de revisão e tudo mais. O árbitro, vocês podem ver, ele tá sempre com um negócio aqui na cintura e atrás. É a câmera, que agora a gente tem nessa Copa de 2026, a câmera, então a gente consegue ver a visão do árbitro. E ele tá sempre com o rádio, porque ele precisa se comunicar com toda a sua equipe, né? Então, vai lembrar, vocês podem ver nos campos que os árbitros ficam bem distantes, né? Os árbitros assistentes, os bandeirinhas, o árbitro, o quarto árbitro. Então, assim, eles precisam se comunicar e pra galera não ficar gritando aqui, né? E virar um circo, eles têm o rádio também. Então, por isso que eles sempre estão com esse microfoninho aqui. Vocês podem ver que eles estão sempre com esse microfone. E também, para eles comunicarem, atualmente é necessário que os árbitros comuniquem as suas decisões. Por exemplo, de anulação de gol ou pênalti para todo o estádio. O que gerou aquela cena muito engraçada do Wilton Pereira Sampaio tentando falar inglês na primeira partida dele. E os jogadores da África do Sul olhando assim. Ai, meu Deus. Bom, então como é que funciona aí? Os árbitros FIFA, eles precisam passar por testes físicos muito intensos para ver se eles são aptos, avaliações teóricas, psicológicas e avaliação de idiomas também antes deles serem considerados árbitros FIFA. No momento, o Brasil tem alguns árbitros FIFA e aí deles valem árbitros centrais, árbitros assistentes, árbitros de VAR. Então, no momento, a gente tem como árbitro central, né, Rafael Claus, sendo a segunda participação em Copas do Mundo, estreou lá em 2022 e é considerado um dos árbitros mais experientes da América do Sul. A gente tem o Wilton Sampaio, que foi escolhido também, né, disputa agora também sua segunda Copa do Mundo. E, inclusive, né, como eu falei, foi escolhido para apitar a abertura da Copa de 2026. E a gente tem o Ramon Abate Abel, que é a primeira Copa do Mundo dele. Ele já tinha sido árbitro no Mundial de Clubes do ano passado, de 2025, e também a final das Olimpíadas de 2024 foi ele que apitou a final da Olimpíada né, da final masculina. A gente tem como árbitros assistentes, aí a lista é um pouco grande, o Bruno Bochilha, Bruno Pires, Danilo Manes, Rodrigo Figueiredo e Rafael Alves. Além disso, a gente tem um árbitro de vídeo brasileiro, Rodolfo Toschi Marques. Né? Então, nós temos cada vez mais número de árbitros brasileiros aí participando. E a gente teve principalmente aí essa grande mudança pro VAR, né? Que é realmente o árbitro de vídeo aí, que realmente foi uma grande divisores de água aí, pro bem ou pro mal, né? Então é isso. Esses foram os nossos árbitros que estão envolvidos na Copa, como que funciona ser um árbitro, uma árbitra. E aí é isso, agora a gente vai aguardar o próximo vídeo, porque como eu falei pra vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses adereços, principalmente cartões vermelhos e amarelos, que esse sim dão polêmica aí. Então um beijo e até o próximo.